Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de quinta-feira, Jesus apresenta o reino de Deus, a chegada do reino de Deus até nós. E Jesus diz que o reino de Deus não vai ser uma coisa que nós iremos ver materialmente, com os olhos da carne. Jesus nos ensina, minha gente, que todos nós precisamos ter um olhar do coração, um olhar de fé. No livro Pequeno Príncipe, uma frase se sobressai: o essencial é invisível aos olhos. E o essencial para nós, o reino de Deus, a presença de Jesus na Eucaristia, se faz visível porque nós temos o olhar da fé. Um cristão não vive sem um olhar sobrenatural. Nós buscamos as coisas do alto, sem nos desprender da terra totalmente, porque estamos caminhando para o céu. Então, nosso coração precisa estar voltado para Deus. O nosso olhar precisa estar voltado para Deus. Irmãos e irmãs, Jesus nos ensina que o reino de Deus começa dentro de nós. Alguns santos que fundaram comunidades religiosas davam bênçãos de envio missionário. Por vezes, antes de partir para Deus, as últimas palavras eram que os religiosos queriam ficar na ordem, sem o fundador, sem o santo que deu a vida por aquela comunidade, caminhassem pelo mundo levando o reino de Deus às pessoas. E eles diziam que o reino de Deus, que a palavra de Deus, que tudo que vocês anunciarem possam começar dentro de vocês. Por isso nós devemos falar de Deus, das coisas de Deus, devemos falar da fé com convicção. Não é algo que nos contaram, é algo que nós experimentamos na nossa vida e começa dentro de nós. A sua comunhão espiritual, a sua comunhão sacramental precisa dar essa certeza. Nós comungamos Deus e Ele vive na Eucaristia, nós o recebemos para que Ele viva dentro de nós. Faz toda a diferença entender que nós somos um grande sacrário, onde Deus habita. Se a gente defender essa presença de Deus na nossa vida, nós iremos experimentar o que Jesus está dizendo. O reino começa dentro de nós. Irmãos e irmãs, vamos pedir que o Senhor nos ajude a sermos zelosos com essa presença espiritual de Deus na nossa vida, com o nosso interior. E por isso, a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade precisa ser cada vez mais fecunda, frutuosa e fiel. Gente, Deus é bom. Se Ele vive em nós, Ele vai fazer de nós
pessoas melhores. E a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, do seu coração. Por isso o Evangelho de hoje questiona: o seu coração, a sua vida, a sua alma é depósito de graça ou de pecado? De dúvida ou de fé? De amor ou de ódio? Jesus deseja que o nosso bom coração seja depósito de virtudes, de graça. Então vamos pedir que a bondade do reino de Deus possa transformar a nossa vida, a vida das pessoas que nós iremos encontrar ao longo deste dia. Vamos pedir a graça de entender que nós não vivemos sozinhos. Você não vive sozinho. O Espírito Santo habita aí dentro do seu coração e ele nunca te abandonará. Também nós não devemos abandonar o Espírito Santo e buscarmos sempre esse diálogo interior por meio da oração, da fé, da reflexão da palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.